Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda aula de elaboração e análise de projetos e hoje a gente vai trabalhar com esse tema de ambiente de projetos e a importância dos estudos de viabilidade. Bom, a gente vai começar com essa discussão sobre o ambiente dos projetos, que na verdade é uma contextualização, principalmente do período mais recente, né, da origem, da aplicação e do uso de projetos e como é que isso vem se transformando, né, principalmente após aí, a abertura comercial e nos anos mais recentes. Tá? Então aqui nessa primeira apresentação que a gente tem aqui, a gente consegue observar, a partir do texto que eu recomendei para vocês lerem para essa disciplina, para essa aula de hoje, que basicamente essa ideia, né, de elaborar projetos, de planejar, principalmente a instalação de novas unidades produtivas, muito voltado principalmente para a indústria manufatureira, né, a indústria de transformação, ou para obras, né, de construção. E isso se derivou principalmente em práticas, né, de pessoal de engenharia. Então, essa forma de trabalhar o planejamento através de projetos, ela tem a sua origem aí nos departamentos de engenharia, né, das grandes empresas principalmente, e isso depois vai ser difundido, né, para também pequenas e menor porte, médias e pequenas, principalmente em função aí dos requisitos, né, que vão ser exigidos pelas agências de fomento. Então, esse tipo de forma de trabalhar, de realizar o planejamento, né, ela vai estar dentro de um contexto, não só no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral, né, dentro dessa ideia da retomada do planejamento econômico no pós-guerra, mas isso vai ganhar mais força principalmente na década de 60 e 70, seja pelos planos, né, que foram conduzidos aí por governos nacionais. Foi o caso do Brasil, por exemplo, a gente teve o Plano de Metas, o JK, que pega esse período do finalzinho da década de 50, início da década de 60, os próprios planos nacionais de desenvolvimento ao longo da década de 70, que trouxeram essa prática também, né, para os órgãos, seja nacionais, né, principalmente os nacionais, mas também aqueles recursos que eram captados do exterior, então as próprias agências internacionais seguiam manuais elaborados, por exemplo, pelas Nações Unidas, né, de como apresentar um projeto para esses órgãos que iam financiar, no sentido de mostrar a sua viabilidade econômica e financeira. Tá? Então a gente tem essa origem histórica aí, né, dessa forma de trabalho, de planificação e de elaboração de projetos, né, muito focado justamente para captar recursos. Né. Então, ao longo do tempo, isso acabou se tornando meio que um formulário padrão, né, que as empresas preenchiam, levantavam as informações para justamente atender aí as demandas dos órgãos governamentais ou das agências de fomento. Tá. Bom, no período da década de 80, mas principalmente a partir dos anos 90, no caso do Brasil e outros países em desenvolvimento, a gente teve, com o advento da internacionalização, ou da chamada globalização, como foi o nome mais popular, a gente teve uma série de movimentos de abertura comercial e financeira, e como consequência a gente teve um aumento da concorrência, seja de uma maneira mais direta pela importação de produtos, né, mais imediata, vamos dizer assim, mas também o potencial de instalação, né, de novas plantas produtivas no país. Né. Então, isso, de certa forma, ampliou, né, o campo aí da concorrência, seja de maneira mais imediata com os produtos importados, seja também com a entrada de empresas transnacionais no mercado nacional. Isso forçou, né, principalmente ali em meados da década de 90 em diante, que as empresas buscassem, né, outras fontes de competitividade, e a inovação tecnológica também vai ganhar uma relevância maior nessa competição. Né? E essa competitividade ela não se dá só no nível da empresa, mas também entre as nações que passam a disputar, tá, os investimentos em nível internacional. Então a gente vai ter aí um forte movimento, né, de investimentos ou de transplante, né, de plantas produtivas para o leste asiático. Tá? Então essa competitividade ela se dá não só no nível da organização, mas também em nível sistêmico.
né, pensando no sistema econômico como um todo, em termos de vantagens, seja em termos de vantagem de custo, vantagens de acesso ao mercado e assim por diante. Tá? Então, além, né, das questões que a gente viu na aula anterior sobre, bom, qual é o mercado, quem são meus concorrentes, qual é o meu projeto de engenharia, que produto que eu vou entregar, onde eu vou localizar minha planta, né? Isso vai mudando um pouquinho, porque essa localização da planta, né, não necessariamente ela precisa ser somente em nível nacional, né? Então abre-se outras possibilidades também de produzir em outras localidades do mundo. Isso vai ser fortemente incentivado à medida que vão se desenvolvendo também as tecnologias de informação e comunicação. Então, o advento da informática e outras tecnologias associadas permitia, né, um controle em tempo real, uma comunicação mais efetiva com plantas produtivas instaladas em outras localidades do mundo. E também, à medida que os transportes vão se desenvolvendo, né, seja o transporte marítimo, o próprio transporte aéreo, o próprio custo, né, de transporte de mercadorias ele vai se reduzindo. Então isso faz com que a vantagem de estar localizado próximo ao mercado consumidor ele vá, né, em determinados setores de atividade diminuindo. Então não passa a ser mais um fator determinante para a localização, né, de uma planta industrial, por exemplo, dentro do país. Então isso vai moldando, né, vai reconfigurando toda a geografia produtiva do mundo. Tá? Até que nos dias atuais, né, a gente, além de países como Japão, Coreia do Sul, né, os chamados tigres asiáticos, como Taiwan, a gente tem um forte avanço da China. Né? Então, sendo considerada aí já a manufatura do mundo. Então, inclusive empresas brasileiras, né, colocam plantas produtivas lá, em função de uma série de vantagens. Né? Essas vantagens não são só em termos de custo de mão de obra, mas também de acesso a tecnologias. Né? Então a China já não é mais somente um produtor de produtos baratos, né? Mas também de produtos tecnologicamente avançados. Né? Então há uma mudança, né, nesse ambiente da elaboração de projetos. E esses elementos, como a gente vai ver, né, o autor que eu vou trabalhar com vocês nessa aula, vai defender que isso também deve refletir na forma como a gente elabora projetos, né, e que elementos a gente deve analisar, além daqueles tradicionais, né, dos projetos que eram realizados ali na planificação econômica dos anos 60 e 70. Bom, esse esquema que eu trago dali do livro do Casaroto Filho, que está na página 2 do capítulo 1, que é o que vocês devem ler, ele traz esse esquema que é bastante interessante, que ele dá ênfase, né, nessa competitividade atual do mundo empresarial, que é marcado pelas rápidas mudanças. Né? Essas mudanças elas são tanto mudanças organizacionais, como mudanças introduzidas também pela inovação tecnológica. Né? E aí, no primeiro balão, a gente tem algumas características, né, que são esses mercados globalizados, ou seja, a gente tem uma integração tanto financeira como comercial mais acentuada, né, então o volume de comércio internacional aumenta muito, né, nas últimas décadas, então atingindo, né, o seu máximo histórico aí, até antes da pandemia. E a gente tem também uma questão da evolução tecnológica, então, ainda pautado, né, sobre as tecnologias de inovação e comunicação, né, a gente tem outras, né, tecnologias surgindo baseadas sobre elas, como internet das coisas, inteligência artificial, enfim. E também a gente tem novos, né, padrões de gestão, então não necessariamente aquela planta, né, integralmente verticalizada, então a gente já tem, né, parcerias, alianças estratégicas, outras formas de organização da gestão, mudanças culturais, inclusive no modo de consumo, tá? Então, inclusive do ponto de vista do comércio, né, o mercado eletrônico, as compras digitais, plataformas de streaming, enfim. Né? Então a gente tem uma série de mudanças também da forma como as pessoas consomem, e isso vai impactar também, né, no tipo de estruturação, né, de prestação de serviço ou de entrega de produtos que vai ser adotado aí pelas empresas. Além desse período de estabilização econômica, né, no caso brasileiro, principalmente após o Plano Real, né, que faz com que a gente tenha, né, uma nova dinâmica aí, em termos de ampliação, né, do mercado consumidor e das oportunidades aí de empreendimentos, sejam industriais, né, sejam em outras áreas, como a gente viu na aula anterior.
Então, o que o autor vai destacar, que eu acho que é interessante, é um pouco diferente a abordagem dele em relação ao autor que a gente trabalhou na aula anterior, é que ele vai dizer o seguinte: bom, todo esse cenário ele também causa, né, uma maior incerteza e os investimentos eles se tornam mais arriscados. Tá? E alguns aspectos qualitativos eles tendem a prevalecer sobre os quantitativos. Então, não só uma boa projeção, né, dos indicadores econômicos e financeiros é suficiente. Né? Então, elementos como ações estratégicas, marca, que tipo de parcerias, a cultura local, vão também determinar aí, se um investimento ele vai ser interessante ou não de ser realizado. Tá? Então, ele vai defender o seguinte: aqui o projeto ele precisa ter uma aderência estratégica, tá? É preciso ter uma capacidade de adaptação, tá? Então, principalmente quando a gente trabalha com empresas transnacionais, né, ou investimentos transnacionais. As alianças podem ser decisivas, então não necessariamente a gente vai pensar numa produção completa, tá? Mas vai precisar de compartilhamento, por exemplo, de tecnologias, às vezes as joint ventures ou outro tipo de aliança estratégica para desenvolvimento tecnológico. Pode ser uma forma interessante, tá? Com compartilhamento, né? Com cessão de direitos de propriedade intelectual e coisas do gênero. E os ganhos, né, geralmente vão ser obtidos através da produtividade, ou seja, o maior valor adicionado possível, né, por capital, trabalho, né, o investimento realizado, e não necessariamente pela especulação. Então, à medida que a gente tem uma concorrência maior, né, a gente perde um pouquinho. Essa especulação que ele está colocando aqui não está se referindo ao mercado financeiro, né, mas um tipo de ganho especulativo através de poder de monopólio de mercados fechados. Né. Então, à medida que a gente tem a abertura comercial e a ampliação da concorrência, seja ela de maneira direta, né, com investimentos estrangeiros diretos no país, ou seja pela possibilidade de importação de produtos concorrentes, né, a competitividade das empresas elas vem, né, justamente desse aumento da produtividade. Seja lá do ponto de vista dos custos de produção, né, seja do ponto de vista da qualidade daquele produto que é entregue. Bom, então, partindo dessa perspectiva, né, que há uma alteração no ambiente e, consequentemente, isso se reflete na própria prática de elaboração de projetos, o autor vai sugerir que a gente precisa pensar numa nova configuração dos projetos. Então, o que ele vai chamar de projeto de fábrica, né, que é essa visão mais tradicional, ela precisa ser substituída por uma visão de projeto de negócio. Então, outros elementos vão pesar mais, né, nesse projeto de negócio, mas só recapitulando da aula anterior, então o projeto de fábrica vai estar muito associado, né, com aqueles estudos, componentes, o estudo de mercado, né, oferta, demanda, fornecedores e assim por diante. Os aspectos técnicos ligados à produção, né, então toda a questão operacional, como é que eu vou estruturar a fábrica, quem são os fornecedores e assim por diante. Localização e também o tamanho, né? Qual vai ser a escala de produção que eu vou adotar para fazer minhas projeções, né? E a entrada efetiva no mercado, caso o projeto, né, seja implementado. Por outro lado, né, não que esses elementos eles deixem de existir nesse chamado projeto de negócio, né? Então eles são condições necessárias e fundamentais, mas outros elementos devem ser analisados. Tá? Então o ponto de partida aqui seria a estratégia, ou o posicionamento estratégico, tá, da solução que está sendo proposta no projeto em relação ao que já existe no mercado. Então, como eu tenho mercados mais competitivos, né, então eu tenho que estabelecer exatamente qual vai ser o posicionamento. E outros elementos, como o desenvolvimento da marca, as parcerias, seja com clientes, com fornecedores, tá, e às vezes até com concorrentes. Né, você tem o caso das joint ventures, quando duas empresas, né, se unem para produzir e distribuir um determinado produto, né, empresas concorrentes, ou para desenvolver, né, algum tipo de inovação tecnológica, uma solução tecnológica que vai ser benéfica para ambas. E também as questões da fabricação, aqui envolvendo daí aqueles elementos do projeto de fábrica. Então, entendam nesse esquema, essa fabricação está incorporando, né, aquele projeto de fábrica com os outros elementos componentes, como a gente viu na aula anterior. Tá? Bom, eu trouxe essa citação aqui do Casarotto, né, que eu achei bastante interessante, né, e vale a pena a gente destacar, que aqui a gente tem uma nova definição de projeto. Como a gente vai estar trabalhando nessa disciplina com diferentes autores, é importante que vocês tenham em mente, né, que não existe uma forma
padrão, né, de estabelecer o que é um projeto, quais são as etapas do projeto, quais são os estudos componentes desse projeto. Então é interessante a gente ver quais são as nomenclaturas dadas por cada um deles e quais são as suas perspectivas. Né? Então as abordagens elas mudam, né? E é interessante que a gente tenha essa visão plural do que os autores pensam, né? Para a gente poder concluir, né, e analisar quais desses são mais adequados aí quando a gente for fazer um projeto, né, de fato de um empreendimento. Pode ser que alguns elementos não façam sentido, dependendo da natureza do negócio, e pode ser que, né, à medida que a gente vai para, né, empreendimentos mais complexos, todos esses elementos estejam presentes. Bom, mas vindo para aqui para a citação, ele vai dizer o seguinte: projeto, né, é a etapa de um empreendimento empresarial que consiste em um conjunto de definições de parâmetros necessários à elaboração dos projetos de engenharia, definições essas decorrentes das decisões estratégicas para os negócios da empresa. Então aqui eu estou substituindo a palavra investimento, né, ou projeto industrial, por negócios. Né? Então essa é uma ênfase que ele vai dar ao longo desse texto, e também vai focar muito na decisão estratégica. Tá? Então a gente vai ver mais adiante, né, como é que ele trabalha essa perspectiva em termos de organização, né, de quais são essas etapas na elaboração de um projeto. Bom, mas antes de a gente adentrar nesse assunto, eu trouxe essa figura 1.3, em que ele faz né, já apresenta aí um esquema de etapas e faz uma relação entre os gastos, para destacar a importância da elaboração do projeto, que aqui ele está chamando de anteprojeto. Tá? A gente já vai entrar nesse detalhe para não confundir com o que o autor da aula anterior definiu. Tá? E que basicamente consiste num bom planejamento, né? Na arte do bem planejar, vamos dizer assim. Né? E que consequências isso pode trazer. Né? Então, um destaque para a importância da etapa da elaboração do anteprojeto, que a gente pode tratar como sinônimo nesse momento, que é a etapa do planejamento. Tá? Então ele vai dizer o seguinte: bom, se a gente estabelece uma relação, né, entre os gastos em cada uma dessas 3 etapas, o anteprojeto teria uma relação de 1 para 100, né, se a gente fosse executar um determinado projeto. Enquanto que o projeto de engenharia, e aqui não é só os aspectos técnicos que a gente incorpora no projeto, como a gente mencionou na aula anterior, né, seria um detalhamento posterior, na visão desse autor, ele teria uma relação de 10 para 100. Tá? E aí ele vai defender o seguinte: bom, se eu consigo fazer, né, um anteprojeto bem elaborado que permita eu economizar na etapa do projeto de engenharia, que vai consistir justamente no detalhamento, né, de tudo que eu preciso implementar para fazer com que o meu negócio funcione, tá? E, mais do que isso, se eu consigo reduzir os custos de investimento ou os custos operacionais, enfim, né? Quando eu for executar o projeto lá na frente, eu vou ter uma série de economias. Então eu posso chegar numa economia do tipo: eu gastei menos, né, para implementar o projeto, então seria na perspectiva do custo, se eu faço um bom planejamento, ou eu poderia chegar num produto de maior valor agregado, eu teria um rendimento, né, ou estaria atingindo um público-alvo maior, enfim, por qualquer fator que os retornos fossem maior do que previsto inicialmente. Né? Então eu teria um ganho na perspectiva da receita, né, ou das entradas. Independente da fonte, né, desses ganhos, o que ele vai saltar é que vale a pena investir, né, num bom anteprojeto ou no planejamento, porque o custo de fazer o planejamento ele é muito menor. Obviamente, quando você vai para o projeto de engenharia, né, vai começar a gastar com equipe especializada, contratação de consultores, né, de empresas especializadas para isso. E, posteriormente, quando você for implementar o projeto, se o projeto não for bem feito, né, você pode incorrer em erros, por exemplo, de incompatibilidade de sistemas produtivos, de uma demanda subestimada ou superestimada, e quando você vai ver na prática ela é menor. Né, então, esses custos podem aparecer depois, caso você não tenha feito um bom planejamento. Tá? Então, essa é a ideia que o autor vai colocar, de que vale a pena, já que não é tão custoso, né, fazer um excelente projeto, nem que demore mais, mas que permita ter, né, o máximo de informações para que a execução do projeto seja menos custosa, né, que incorra em menos erros, desperdícios, e menos erros também em termos, né, de investimentos a serem realizados, ou
mesmo de estimativas a respeito de custos, tá? Ou de receitas quando for colocado em operação o objeto do projeto. Bom, ainda sobre essas etapas, né, do empreendimento, um parênteses aqui, os autores vão colocar que principalmente as grandes empresas, né, as modernas, elas vão ter, né, alguns departamentos que vão ser responsáveis por fazer o planejamento e a pesquisa, né, que vão dar origem aí a novas ideias e a mudança. Né? Então, essa novidade, introdução de novidades, né, ela é um fator de competitividade. Seja a inovação tecnológica ou inovação em conceitos, né, embalagens, formas de entrega e assim por diante. Tá? Então, vamos colocar uma inovação de uma maneira mais geral. E essas empresas, geralmente, elas vão ter um departamento de pesquisa e desenvolvimento, ou um departamento de desenvolvimento de novos negócios, desenvolvimento de produtos. Enfim, cada empresa ela vai ter um nome, né, mas o que o autor está colocando é que elas têm as duas coisas. Né, uma que está planejando e prospectando oportunidades de negócio, né, que vai fazer o posicionamento estratégico da empresa, e outra que vai estar fazendo, né, a pesquisa e desenvolvimento para oferecer uma solução, né, um produto ou um serviço, e também pensando, né, na sua implementação e fazer a análise, né, de viabilidade em relação a essas novas ideias. E aqui sim a gente tem, né, as etapas, como é que o autor organiza, e a gente pode ver o seguinte: bom, na perspectiva do Casarotto, né, um empreendimento, né, colocando um empreendimento de uma maneira geral, o projeto está incluído aqui, a gente parte de uma decisão estratégica, né? Ou seja, a gente pode fazer um paralelo com a aula anterior, né? Que é aqueles estudos preliminares que vão compor ali o conjunto de informações necessárias para uma decisão estratégica. Então a empresa vai realizar um investimento de expansão e ela vai aplicar, né, esse investimento aonde? No Brasil, no México, na Argentina, né? Supondo que ela quer atuar na América Latina. E aí, a partir dessa decisão estratégica, ela parte para o anteprojeto, que seria essa primeira parte aqui. E o anteprojeto, nessa perspectiva do autor, é o projeto completo. Tá? Então, já num grau de profundidade que permita aí a tomada de decisão se vai para frente ou se não vai para frente. Tá? E caso a opção seja seguir adiante com o projeto, a gente tem um conjunto de projetos de engenharia que vai da engenharia básica, que abre para dois braços aqui que eu já vou comentar: engenharia de detalhe e engenharia de compras. Tá? Então vocês vão ler lá no texto, né, com mais detalhes, mas basicamente aqui ele está falando o seguinte: bom, a engenharia básica é a engenharia de produção básica, então eu tenho que detalhar quais são as máquinas, equipamentos, localidades, né, a compatibilidade entre sistemas. Né. Engenharia de compras vai dizer respeito a quais máquinas e equipamentos eu vou comprar, que preços, né, e assim por diante. Então aqui ele faz uma separação daquilo que na aula anterior estava embutido já naquela parte da engenharia dentro do projeto. Tá? E ele vai dizer o seguinte: bom, a partir das informações que eu vou refinando nessa parte de engenharia, que é o 2, o 3 e o 4, pode ser que eu precise voltar para o meu anteprojeto e atualizar as minhas previsões de custo, investimento, tá? Projeção de lucros, da viabilidade do negócio. Tá? Então, enfim, isso está dito com todas as palavras lá, né? A gente pode refletir se isso de fato é o mais adequado, mas aqui tem uma proposta, né? Uma proposta analítica dessa forma. Tá? Bom, além disso, né, ele vai definir que paralelamente, né, à execução dessas fases, vai ter, por um lado, né, a necessidade de fazer uma gerência de implantação, que é aquela abordagem que a gente viu na aula anterior, da gestão de projetos, ou seja, eu preciso cumprir cronograma, administrar as contratações do projeto, os prazos e assim por diante. E também é feito um projeto organizacional, ou seja, um organograma da empresa. Quantas diretorias vão ter? Quem que vai ser o gerente? Que tipo, né, de mão de obra eu vou precisar contratar? Vou precisar treinar essa mão de obra antes da implementação? Tá? Então, isso o autor vai definir que vai acontecer tanto a gerência da implantação, né, quanto o projeto organizacional, em paralelo com a montagem. Essa montagem seria a fase de construção da fábrica, se for o caso, instalação de equipamentos. Tá? Então, paralelamente, a gente tem treinamento pessoal e uma equipe responsável pela gestão da implementação desse projeto. Tá? E aí, no final, as três setinhas convergem aqui para
eu não gosto muito dessa expressão, mas a posta em marcha, né, que a gente poderia chamar, né, do início das operações dessa unidade de negócio, seja uma nova planta produtiva, uma nova linha de produção, um novo produto que está sendo colocado no mercado, enfim, né, não importa. Então essa posta em marcha, né, seria o início das operações, né, e aí aqui a gente concluía com aí a venda do produto no mercado, né, e se encerraria ou não, a depender, né, do sucesso obtido ao longo do tempo. Tá? Bom, aqui tem um outro esquema que eu acho bem interessante, tá? Que é essa ideia de trabalhar em paralelo com 3 tipos de análise ou de estudos. Tá? Aqui a gente está vendo, no primeiro momento, os estudos associados ao mercado, depois, né, o estudo e desenvolvimento, a gente vai pensar assim, do produto e do processo produtivo, né, ou da produção, como está colocado aqui. Então, a gente vai ter aqui, né, nessa relação de desenvolvimento de estratégias, associado muito com oportunidades de negócio no mercado. Então, a empresa ela vai desenvolver novos conceitos, marcas, né, formas de relacionamento com o cliente, enfim, né, ela vai estar sempre tentando buscar um diferencial competitivo. E nessa relação, né, do estudo do mercado, vai também pensando no desenvolvimento de novos produtos, nas soluções, né, que vão ser propostas. E isso em paralelo com o desenvolvimento da capacidade de fabricação. Então vamos pensar o seguinte, vamos supor que a Apple quer lançar um novo iPhone com, sei lá, uma tela de 10 polegadas, um tijolão. Ela vai fazer isso, tá? E já vai pensar também, bom, se eu implementar, né, esse iPhone com uma tela de 10 polegadas, eu tenho que mudar o processo produtivo. Né? Então ela já vai também desenvolvendo um protótipo, pensando nas máquinas, equipamentos, no pessoal que vai ter que trabalhar na linha de produção para sua montagem. Isso olhando, né, do desenvolvimento do produto para baixo, né, desenvolvimento da capacidade de fabricação. Mas também ela vai trabalhar com clientes, né, para verificar a aceitação disso no mercado. Então, é mais comum a gente perceber isso, eu acho que fica mais fácil de entender, quando a gente pensa na indústria de softwares. Né? Então, a gente sempre vai ter lá as versões betas, né, que vai ter um grupo de usuários que vão estar testando aquele software e vão dando feedbacks. Né? Então, a partir desses feedbacks, a equipe responsável pelo desenvolvimento de produtos pode fazer as alterações, as melhorias ou aperfeiçoamentos. Né? Isso pode impactar novamente, né, no processo produtivo. Né? Vamos supor que 10 polegadas não vai dar, não tem nem como segurar esse negócio. Vamos mudar para 7,5. Né? Então, ok, teve um feedback, né, de um grupo restrito de usuários que está testando uma versão beta, e aí isso, né, tem um processo de retroalimentação aqui nesse esquema proposto pelo autor. Né? Até que se chega aí, né, uma versão final do produto, e aí vai entregando para o mercado, né, atendendo os pedidos. E essa capacidade produtiva ela sai do nível do protótipo, né, para uma escala maior, uma escala piloto, com uma determinada quantidade, depois com uma escala já industrial, né, de grande capacidade de oferta. Esse esquema que é colocado aqui é chamado de engenharia simultânea, ou seja, eu não faço uma coisa para depois fazer outra, eu vou fazendo elas em paralelo. Né? Então eu estou testando uma ideia no mercado junto com meus clientes, ou mesmo com fornecedores, né? Posso ter esse co-desenvolvimento. Eu estou desenvolvendo um produto, já vou pensando no protótipo, eu faço o design dele, prototipando, né? E pensando na capacidade de ampliação da produção. Né? Uma coisa é você fazer um protótipo, por exemplo, hoje em dia a gente tem lá as impressoras 3D, você consegue fazer um protótipo de uma peça, de um produto, tá? Numa impressora 3D. Mas isso é uma coisa, né? Você fazer uma única peça para testar sua usabilidade, né? Sua ergonomia e coisas do gênero. Outra coisa é você começar a produzir em grande escala para atender ao mercado nacional e depois ao mercado mundial. Tá? Então, existem desafios, né, do ponto de vista da engenharia para testar se a ampliação da escala, né, ela não gera grandes desperdícios. Então, uma série de problemas acontecem nessa transição da pequena escala, né, da escala de bancada, até uma escala industrial. Bom, de qualquer forma, esse é um esqueminha bem interessante, que principalmente nas empresas industriais, né, é muito comum de acontecer. Tá? Então, você ter esse tipo, né, de prática de engenharia simultânea. Bom, voltando um pouquinho, né, a ideia do anteprojeto, dentro dessa perspectiva do autor, né,
Vai dizer que o anteprojeto, tradicionalmente, né, ou seja, aquele da década de 60 e 70, ele visava responder algumas questões básicas. Né? Primeiro, o que produzir? Tá com um acento ali, me sobrou, não tem aquele acento. O que produzir? Né? Então, basicamente, muito focado ali, ou alinhado com o estudo de mercado. O onde produzir, né, que é uma questão básica que tem a ver com o estudo de localização. Então, vou me instalar no Brasil, mas em que parte do Brasil? Mais próximo aos grandes mercados, São Paulo, Rio de Janeiro, ou não, numa localidade mais afastada, porque eu tenho condições de entregar. E aí eu aproveito, né, outras vantagens da localidade, como mão de obra mais barato, isenção fiscal e coisas do gênero. Tá? Como produzir, né, que é o estudo de engenharia, e o quanto produzir, que é o tamanho. Né? Então, ok, eu vou atender o mercado brasileiro, mas eu vou dominar o mercado ou vou entrar numa fatia menor do mercado. Né? Então, isso também vai determinar o tamanho do investimento a ser realizado e a escala de produção. E aí, a partir dessas informações, as decisões são tomadas a partir de uma análise econômico-financeira. Né? Então, essa ideia, né, que são as questões básicas, ela vai predominar ao longo dessa disciplina. Né? Mas a gente não vai ignorar, obviamente, a proposta, né, que o Casarotto está trazendo aí. A gente vai trabalhar com outros capítulos desse livro que eu estou recomendando. Mas, né, essas são as questões básicas que permanecem. Né? Como eu falei, elas permanecem nessa abordagem mais contemporânea, né, que o autor está propondo para a gente. Bom, em relação a essas novas abordagens, tá? Tem alguns elementos, né, que nem sempre são quantitativos na hora de fazer análise, né, mas são características qualitativas que às vezes vão pesar mais do que a própria análise econômico-financeira, vamos na visão do autor. Né? É claro que isso a gente vai ter que ver caso a caso, dependendo do tipo de negócio que a gente está tratando, mas ele vai colocar o seguinte: bom, a gente precisa incorporar, né, análise da estratégia competitiva do negócio, não necessariamente da fábrica, né, ou da planta produtiva, porque esse negócio pode envolver, por exemplo, a montagem no país, mas eu, né, importar equipamentos ou peças, né, do exterior, porque é economicamente mais interessante. Né? Então tem que pensar no negócio e não necessariamente na planta produtiva. Análise do mercado, né? Então isso ok sempre, né? Inclusive na versão mais tradicional. Pensar em marca, desenvolvimento de marcas. Então, por exemplo, né, dentro dessa perspectiva, a gente pode pensar o caso da Nike, que atualmente ela é a maior fabricante de tênis, né, mas que não possui uma única fábrica. Né? Então, na verdade, o que eles trabalham muito forte é o desenvolvimento da marca, o posicionamento da marca em nível mundial, trabalha com as questões, né, de distribuição, posicionamento no varejo, né, das suas marcas. Mas ela não produz, né? Basicamente todas as produções de tênis aí são encomendadas de uma série de fabricantes, né, em diversos países, Taiwan, né, enfim, Hong Kong, outros países aí do leste asiático, tá? Então, por isso que ele vai trazendo essa abordagem mais moderna, porque não necessariamente, né, o novo negócio ele precisa fazer 100% daquilo que ele pretende entregar. Tá? Então, a questão das terceirizações são muito fortes, ou seja, houve esse movimento, né, muito forte nos últimos anos. Franquias, né, ou seja, uma estratégia de expansão do negócio através da padronização, criação de uma marca, né, de um procedimento de trabalho e obtendo parcerias, né, vendendo franquias, uma forma de ganhar dinheiro também. Questão da logística, né, principalmente se eu trabalho com insumos de cadeias globais, né, de valor, ou seja, então eu preciso trabalhar muito com comércio internacional, então eu preciso organizar essas coisas. A questão da gestão, né, como é que vai funcionar essa gestão, a estrutura do capital, então como é que vai ser o investimento, capital próprio, vai usar recursos, né, de banco de fomento, financiamento, etc. E também um elemento muito interessante que é a análise de riscos. Né? Então, em função desse novo cenário, como o próprio autor coloca, que a gente tem rápidas mudanças, né? Então essa análise de risco ela se torna fundamental para auxiliar a tomada de decisão. Bom, deixa eu avançar aqui. Então a gente vai concluindo essa segunda aula. Né? Eu recomendo que vocês leiam esse capítulo primeiro do livro do Casarotto Filho, né? Elaboração de projetos empresariais. Desejo a todos aí uma excelente semana de estudos e nos vemos na próxima aula.